Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Vamos falar um pouco, dos dons do Espírito nesta noite. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O texto nos fala, dos dons do Espírito. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa falando que ele não quer que os irmãos sejam ignorantes com relação aos dons do Espírito, ou seja, que todos tenham conhecimento pleno, da manifestação do Espírito, dos dons do Espírito. E ele diz aqui que eles eram levados aos ídolos mudos conforme eram guiados. Como nós também, éramos levados a adorar, a cultuar ídolos. E éramos guiados pelo espírito do erro. O único espírito que operava nas nossas vidas era o espírito do erro. Até que um dia, alguém pregou a palavra, falou um versículo, a gente leu alguma coisa, e aí o Espírito Santo começou a nos ensinar. E a história mudou a partir daí, a partir deste momento. Eu creio que aconteceu assim com todos aqui. Amém? Ele diz, continuou falando, porque vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, ou Jesus é maldição, ou Jesus é falso, E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você já parou para meditar nesse versículo aqui? Ele começa falando: quero vos fazer compreender. Ele queria que as pessoas compreendessem isso aqui. A palavra do Senhor diz que nós devemos andar em Espírito e viver em Espírito. Aqui o texto fala que ninguém que fala pelo Espírito diz que Jesus é maldição. Ninguém fala que Jesus é falso. Ninguém fala, que Jesus não vai dar certo,
e com Jesus não vai dar certo. Quem tem o Espírito Santo, quem fala pelo Espírito de Deus, vai falar bem do Senhor, né? Vai anunciar os feitos dele, as obras dele, vai falar do seu amor. É isso que vai fazer. E aqui diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Essa frase é muito séria. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, para eu falar que Jesus é o Senhor, eu tenho que ter o Espírito Santo. Mas você vai me dizer, eu já vi muita gente que não conhece a palavra de Deus, que não é crente, e fala que Jesus é Senhor. Realmente pode acontecer, mas com peso espiritual, não. Ou seja, aquela palavra que surte efeito, aquela palavra que toca, né? Aquela palavra que entra nas vidas das pessoas, que faz a diferença, ela é dita pelo Espírito de Deus. Alguém pode falar que Jesus é Senhor e não ter o Espírito Santo, mas para Deus não vai fazer diferença. O que faz a diferença é quando alguém fala pelo Espírito de Deus. Então, diante de Deus, as obras do Espírito é que faz a diferença, é a ação do Espírito que faz a diferença. É quando fazemos pelo Espírito de Deus é que faz a diferença. É muito fácil, né, a gente ver muitos eventos por aí, as pessoas falando, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, e faz, e acontece, né, mas é só coisa do homem, é só sabedoria humana, não surte efeito nenhum, porque não fez pelo Espírito de Deus. Então as obras que vai ter galardão diante de Deus, as obras que vai ter recompensa, é as obras feitas em Espírito. A palavra do Senhor diz aqui mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 3, das obras de ouro, prata, de pedras preciosas, né, de madeira, de feno e de palha. Ou seja, as obras de ouro, de prata, pode passar pelo fogo que não vai queimar pedras preciosas, mas a obra de madeira, apesar de ter uma certa resistência, o fogo vai consumir. A palha e o feno nem se diz, né? Mas as obras, e a Bíblia diz que a obra de cada um vai ser provada pelo fogo de Deus, pelo juízo de Deus, pelo poder de Deus. E as obras de madeira, de feno, de palha, são obras feitas da carne, na sabedoria do homem, né? É coisas do homem. Essa não vai passar, essa vai se queimar, essa vai ser reprovada por Deus. Mas as obras de ouro, de prata e de pedras preciosas, essa vai ser aprovada por Deus. Por essas obras é que nós vamos receber os galardões, porque são obras feitas em Espírito. Aliás, eu quero falar um pouco da prata. A prata no Velho Testamento é o preço da redenção. Então, quando fala de obras de prata, é aquela obra que você faz visando a salvação de almas. Amém? Então, é preciso ser feito pelo Espírito. É preciso agir em Espírito. Né? Simplesmente dizer, Jesus é o Senhor, eu não posso fazê-lo se não for pelo Espírito. Dá para perceber aí, dá para vocês entenderem a importância do Espírito Santo nas nossas vidas? Eu quero falar essa noite sobre o Espírito, sobre os dons do Espírito, da importância de se ter os dons do Espírito, de se buscar os dons do Espírito. Pouco tem se falado sobre isso, pouco tem se buscado, né, os dons do Espírito. Aliás, estão cada vez mais raros na igreja, os dons do Espírito. Pessoas não têm buscado, os crentes não têm buscado os dons do Espírito. No domingo, você viu a diferença? Domingo o culto foi maravilhoso. Por quê? Porque o Espírito de Deus agiu. A irmã começou a orar aqui, foi envolvida, tomada pelo Espírito Santo, e foi uma coisa maravilhosa. Pessoas orando, falando em línguas na igreja, pessoas glorificando a Deus, e tinha gente que estava olhando para ver o que estava acontecendo em volta. Não, irmãos,
A hora que começarmos a orar, a hora que o Espírito começar a mover dentro da igreja, feche os olhos, busque ao Senhor, busque os dons do Espírito, tenha necessidade de receber, tenha sede de Deus. Busque do fundo da alma. A palavra do Senhor diz, Jesus falou, em Mateus 6, para quando a gente orar, entrar para o quarto e fechar a porta, ali, orar em oculto ao Senhor, que o Senhor que vem em oculto nos recompensará, não é mesmo? Aí nós vamos orar só lá no quarto. Não é isso que a palavra de Deus diz. Em Timóteo fala, quer que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira, nem contenda. Então não é orar dentro do quarto. Quando fala de quarto, está falando de estar a sós com o Senhor. O quarto é lugar de intimidade. A Bíblia diz lá em Isaías 54, 5, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. Paulo fala, aos Coríntios, aqui, segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele fala, tenho-vos preparado como uma virgem para apresentá-lo, ao Senhor, sem mácula, igreja sem mácula, sem ruga. Então, a esposa é a igreja é a esposa do Criador, é a esposa do Cordeiro. O quarto é lugar da intimidade da esposa com o esposo, é onde a esposa fica a sós com o seu marido, é onde há confidências, é onde há intimidades. O que o Senhor está falando é isso, fechar a porta, é se fechar para tudo que fora, lá fora, para se fechar o que está acontecendo em volta, e ficar a sós com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, abrir o coração, falar dos seus problemas, das suas dúvidas, dos seus medos, confessar os seus pecados, falar do que está dentro do teu coração para o Senhor, é ter intimidade com Ele. Entrar para o aposento e fechar a porta, é isto. É estar a sós com o nosso Deus. Aqui no templo começamos a orar, esquece quem está em volta, esquece quem está perto, não fique prestando atenção no que o irmão está fazendo, ou está orando, o irmão que está glorificando, está saltando, está sapateando, ou está chorando, ou está falando em língua, não preste atenção, fique a sós com o teu Criador nesse momento, fale, busque, porque quem busca encontra, quem pede recebe. Nós precisamos buscar mais o Senhor, nós precisamos ser cheios do poder do alto, porque isso é que faz a diferença nas nossas vidas. E há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O Deus triuno, é Ele que opera todas as coisas em nós. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, que opera todas as coisas em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito. Os dons é a manifestação do Espírito através da pessoa. Os dons não são meus, não é produzido pela minha vontade, pelo meu conhecimento, pela minha sabedoria. É a manifestação do Espírito Santo em mim. Os dons é isso, é a manifestação do Espírito, como está escrito aqui, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se entregue à oração, se entregue à adoração, deixe o Espírito de Deus te envolver, que Ele vai agir na sua vida e através da sua vida como Ele quiser. Quando eu falei línguas pela primeira vez, umas 3 vezes antes, eu começava a orar, foi orando e começou a dar uns trancos na língua, e eu queria falar, e foi falando e não conseguia falar em línguas. Aconteceu isso umas 2 ou 3 vezes,
Aí da outra vez eu falei assim: Espírito Santo, me ensina a não te atrapalhar, de usar a minha língua, de falar através de mim. E aí eu me entreguei à adoração, e aí eu comecei a falar em línguas. Mas enquanto eu queria falar, enquanto eu queria fazer, eu só sentia os trancos na língua, mas não falava em línguas. A gente é que atrapalha o Espírito de agir nas nossas vidas. Deixa o Espírito Santo te envolver, se entregue a Ele. A hora que você começar a orar, que você sentir a presença dEle, se entregue, se entregue, se entrega. Deixa Ele agir como Ele quiser na sua vida, que Ele vai operar maravilhas. Ele vai te envolver com a presença dEle, com o poder dEle, e vai te usar grandemente, vai te capacitar para a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É para o que for útil na igreja. Ele vai usar cada um como Ele quiser. Aqui no mesmo texto aqui, mais na frente, fala do corpo de Cristo, dos membros do corpo e da importância de cada membro. Parece, alguns pregadores falam isso, que estava havendo uma contenda, ali em Corinto. As pessoas que recebiam o dom estavam se sentindo importante, mais importante do que os outros que não tinham recebido. Mas não é isso. Não é para eu me sentir melhor, não é para eu me sentir mais importante. Pelo contrário, quando a gente é envolvido pelo Espírito e deixa Ele agir, a gente vai cada vez se humilhar mais debaixo da mão dEle. Não é para desprezar os outros, é para edificar o irmão, a igreja. Os dons do Espírito eram para o crescimento, é para a edificação da igreja. Nem todo mundo vai ter dom de língua, nem todo mundo vai profetizar, nem todo mundo vai ter discernimento. Mas uns vai ter um dom, outros vai ter outros. O Espírito Santo vai distribuindo a cada um. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou do conhecimento. Palavra da sabedoria é aquela pessoa que recebe. Sabedoria nós todos temos. A Bíblia diz aqui em Coríntios que Jesus é a sabedoria de Deus. Então quem tem Jesus tem sabedoria. Mas é um dom, uma sabedoria, algo especial, uma ação especial do Espírito Santo na vida da pessoa, para aconselhar, por exemplo. A gente vê, a pessoa tem uma habilidade para estar aconselhando segundo a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, sempre dá bons conselhos. Mas aquele que tem a palavra da sabedoria, ele tem algo a mais, Ele tem a ação do Espírito Santo na hora que ele vai aconselhar. Lembra de Salomão? Quando aquelas duas mulheres, uma deitou em cima do filho, o filho morreu. E no outro dia a outra falou: não, quem morreu foi o filho dela, o meu que está vivo. Não, é o dela que morreu. E ficou aquela contenda e ninguém sabia, Se fosse uma pessoa que tem sabedoria, normal do mundo, ia chegar, ia analisar as características da criança, ia conversar com as mães para tentar descobrir a verdade, Mas Salomão tinha o dom da sabedoria. Ele tinha aquela sabedoria dada por Deus. O que ele fez? Pegou a espada, me dá uma espada, vou partir a criança no meio, vou dar uma metade para uma metade para outra. E aí o que aconteceu? É que não era a mãe, nem meu nem seu. A mãe não queria a morte do filho. Pode dar o filho para ela, porque ela não queria, que o amor de mãe falou mais alto. Salomão, o filho é dela, porque o amor de mãe falou mais alto naquele momento. Sabedoria vinda do alto. É isso. A palavra da sabedoria é pessoas que têm um dom especial de sabedoria. Uma palavra que vai mudar a história, uma capacidade de resolver problemas da igreja, uma habilidade para lidar com os problemas da igreja, para aconselhar, para resolver questões difíceis. Palavra da ciência, palavra do conhecimento. Também uma habilidade no ensino da palavra. Tem muita gente que vai chegar, vai preparar um estudo, vai dar um estudo. É muito fácil você pegar um estudo pronto na internet, chega aqui, lê para a igreja,
Mas a pessoa que tem a palavra do conhecimento, tem algo mais, e ele tem uma habilidade, ele vai citando ali, ele vai trazendo, vai explanando as Escrituras, ele vai expondo as Escrituras para a igreja. Ele tem uma habilidade além da pessoa normal, né? Para explanar, para expor as Escrituras, para ensinar, para levar a igreja ao conhecimento da palavra, para levar o pecador ao arrependimento, ao conserto com Deus. Isso é a palavra do conhecimento. E a outra, pelo mesmo Espírito, a fé também. Fé, nós todos temos fé, mas o dom da fé é uma fé especial dada pelo Espírito ali. E outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Precisamos dos dons de cura na igreja. Muita gente doente, chega pessoas enfermas, né? A gente ora, muitas pessoas já foram curadas, mas a pessoa que tem o dom de cura, ele tem a ação do Espírito que cura na vida dele. E ele vai orar, e muitas vezes nem precisa orar, já há uma ação. Eu vi uma pessoa que tem dom de cura. Alguém chegou e falou: estou com essa e essa enfermidade, estou com esse problema, falou. Ele nem orou, só falou assim: procura aí a enfermidade. A pessoa procurou, estava curado, ele nem orou. Por quê? Porque o dom não é dele, é do Espírito. Os dons é do Espírito Santo, não são nossos. É para os outros, a gente faz, quando o Espírito Santo age através de nós, né? Através dos dons, é para a edificação da igreja, é para a edificação dos outros, não nosso. O único dom que é para a nossa edificação é o dom de línguas. Porque aqui está escrito que o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Amém? E a outra, a operação de maravilhas, operação de milagres, né? E a outra, a profecia. Vou falar um pouco da profecia. O que é profecia? É aquelas pessoas que chegam: o Senhor, Deus mandou te dizer isso, assim diz o Senhor, faz uma predição, te entrega uma profecia. Isso também é profecia. Mas também é aquela pessoa que traz uma palavra para a igreja, inspirada pelo Espírito Santo. É muito fácil, a gente pode pegar, até na internet você já pega ali o sermão pronto, né? Acha demais aí, tem livros de esboços de sermões. Tem um livro aí que tem 360 esboços de sermão, um para cada dia, 365, um para cada dia do ano. Eu já vi esse livro, infelizmente já vi, né? Pregadores com esse livro lá olhando. Eu não faço isso não, irmãos. Eu não gosto disso não. Porque o Espírito Santo é que sabe o que cada um precisa ouvir. Eu não vou lá procurar uma palavra, eu posso até dar uma olhada, já olhei. Eu não sou muito de olhar pregação, não. Olho mais estudos, né? Agora, por exemplo, eu olhei, dei uma olhada hoje sobre isso aqui, mas olhei estudos, eu não olhei pregação. Também não achei nada assim, além do que eu já estava preparado para falar, não. Pouca coisa acrescentou nada, não. Mas isso não surte efeito. Uma pregação puramente teológica não vai surtir efeito. A teologia é boa, é uma maravilha. Mas sem a unção do Espírito não resolve nada. Não vai surtir efeito nenhum. A gente vê um monte de teólogo aí, pega a Bíblia, talvez interprete a Bíblia melhor do que a gente. Se você pegar um professor universitário e dar ele a Bíblia, ele nunca leu a Bíblia, ele começa a ler, vai te dar uma interpretação. Todo mundo interpreta livros, a gente aprende na escola a interpretar livros, não é mesmo? Eu nunca fui muito bom para interpretar, não. Penso que nunca fui muito bom, não. É pela graça de Deus mesmo. Mas sem a iluminação do Espírito Santo não vai resolver. Como diz aqui no versículo, nem dizer que Jesus Cristo é Senhor não vai resolver se não for pelo Espírito de Deus. A importância de se buscar, né, os dons do Espírito, se buscar mais do Espírito Santo para as nossas vidas. Precisamos disso, precisamos buscar. Tem pessoas, a gente chega do Espírito Santo, quando abre a boca, faz uma diferença. A Bíblia diz que quem nos diferencia é Deus.
Você pode estudar o tanto que você quiser, se Deus não operar, se o Espírito Santo não estiver na vida da pessoa, não vai fazer diferença. É preciso buscar mais do Espírito Santo. Então aquela palavra profecia, aquela palavra inspirada pelo Espírito Santo, aquela palavra que vai entrar na mente e no coração das pessoas e vai transformar, não só para pregar aqui na igreja, mas para evangelizar também, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Tem que ser pelo Espírito de Deus, senão não vai, você vai perder tempo, você vai só criar problemas. Porque quando há ação do Espírito, ninguém pode te resistir, não. Lembra de Estevão? Estevão, quando estava lá sendo apedrejado, a Bíblia diz que ninguém podia resistir ao Espírito, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo envolve a gente de tal maneira, no caso de Estevão, nem as dores das pedradas ele sentia. Ele estava com os olhos fitos no céu. Quem está cheio do Espírito Santo, olha para cima, para o alto, está com os olhos fitos no céu. Estevão estava ali sendo apedrejado e ele dizia: veja os céus abertos e o meu Senhor de pé. O Senhor já estava pronto para recebê-lo. É preciso estar cheio do Espírito Santo. É preciso buscar mais do Espírito Santo para as nossas vidas. E há outro dom de discernir os espíritos. Discernimento de espírito. Bom, a gente que conhece a palavra, a gente tem um certo discernimento. Você ouve uma coisa por aí, às vezes ouve uma música, está falando de Deus, uma mensagem está falando de Deus, mas você fica meio assim: isso não é de Deus. Quando você vai examinar, não é mesmo. A gente tem um discernimento, mas o dom de discernimento é um discernimento especial. Paulo, quando ele estava pregando ali, aquela jovem, pitonisa, passava: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são filhos do Deus Altíssimo. Ela estava falando alguma coisa de errado? Estava falando a verdade, né? Eles estavam anunciando a salvação e eles eram filhos do Deus Altíssimo, verdadeiramente. Ela fez isso ali por algumas vezes, mas Paulo, que tinha o discernimento de espírito, ele viu que havia um espírito imundo naquela mulher e que levava ela a falar aquilo. Ele simplesmente levantou a mão e repreendeu o espírito e ele saiu dela. Arrumou um problemão, né? Porque aqueles homens que usavam ela para ganhar dinheiro se voltaram contra ele. Às vezes isso acontece, mas glória a Deus, se é pela graça de Deus, se é pelo nome de Jesus, a Bíblia diz para nós alegrarmos e regozijarmos, porque é grande o nosso galardão nos céus. Precisamos discernir os espíritos, né? Tem gente que vai chegando e olha assim, vê logo quem está endemoniado, quem não está, quem está falando pelo Espírito de Deus, quem não está. Rapidinho tem o discernimento. E a variedade de línguas. Variedade de línguas. Precisamos falar em línguas. Quando nós falamos em língua, nós estamos edificando a nós mesmos. A palavra do Senhor diz isso aqui. Então fale em línguas. Você que começar a orar, abre a boca, fala em línguas. Você que fala em línguas, né? Começa a falar na hora que estiver orando. Quem não tem o dom de língua, busque o dom de línguas, porque quem fala em língua está edificando a si mesmo. E a outra, a interpretação das línguas. A interpretação das línguas também é muito importante, buscar esse dom, porque quem interpreta também, como o que profetiza, ele vai estar edificando a igreja. Amém? Então é isso, nós precisamos buscar os dons do Espírito. A ação do dom aqui é a manifestação do Espírito nas nossas vidas, através das nossas vidas, para edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo. A obra é do Espírito Santo. Se nós fizermos na nossa sabedoria, não vai surtir efeito. O apóstolo Paulo ele disse: eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder de Deus, para que a vossa fé não ficasse apoiada em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. A fé tem que estar
apoiada no poder de Deus. Aqui, esses aqui, quando ele fala que eres guiado, eram levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Palavras persuasivas de sabedoria humana, né? Homens preparados teologicamente para levar as pessoas a adorar os ídolos, como acontece ainda hoje. É uma sabedoria, às vezes uma sabedoria até do inferno, para justificar aquilo. Se a gente não tiver fundamentado na palavra de Deus, a gente não tem nem argumento para discutir com eles, quando vem falar com a gente. É preciso estudar a Bíblia, examinar as Escrituras e buscar a ação, né, uma ação mais intensa do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque vai ter pessoas que vão resistir, como aqui a gente vê aqui na Bíblia, né, resistiam a Paulo. Quer dizer, tentavam resistir, né, mas sempre ele prevalecia. Por quê? Porque ele falava pelo Espírito de Deus. Você já prestou atenção que muitas vezes a gente começa a pregar e a pessoa começa a questionar, você vai citando a palavra de Deus, quando ele fala alguma coisa, você responde com a palavra de Deus, vai indo, de repente, a religião, cada um segue a sua e põe um fim na conversa. Por quê? Porque ele não pode resistir o Espírito Santo. Eles fazem isso porque não tem como argumentar quando você está pregando, não são do Espírito de Deus. Amém? Isso tudo é importante, é maravilhoso. Aí no versículo 31, é só virar a página aí. Nós vamos ler o versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procurar com zelo, com cuidado, os melhores dons. E aí ele fala, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O caminho excelente que ele fala é o que está escrito no capítulo 13, o amor. O caminho excelente é o amor. Se não tiver amor, pode até ter esses dons, os 9 dons que fala aqui, pode ter todos os 9, mas se não tiver o amor, não vai resolver nada. O amor é o cumprimento de toda a lei e os profetas. Se não tiver amor, você não vai amar a Deus sobre todas as coisas e não vai amar o próximo como a ti mesmo. E não vai morar no céu com Jesus. Então é preciso buscar os dons do Espírito, mas buscar também o fruto do Espírito, principalmente o amor. Fruto do Espírito. O amor é o fruto do Espírito, é a ação do Espírito no nosso interior, derramando o amor nos nossos corações. Se não for por amor, não vai adiantar nada. Mas quem tem o Espírito Santo e deixa o Espírito Santo fluir na sua vida, agir na sua vida, vai estar cheio de amor no seu coração, com toda certeza. Tem que dar liberdade do Espírito Santo de agir nas nossas vidas. Acontecem muitos problemas. Acontece problemas com pessoas, às vezes até na igreja, pessoas da família, pessoas lá fora, no trabalho. Coisas para nos tirar do sério. Às vezes acontece de ficar irado, ficar ressentido, ficar com raiva. Mas enquanto tiver com esse sentimento no coração, está bloqueando a ação do Espírito Santo. Joga isso fora, isso é porcaria, isso não vai edificar a sua vida. Joga isso fora,
diz: Espírito Santo, vem, opera na minha vida, limpa o meu coração, tira todo sentimento ruim, tira a raiva, tira a ira, tira a inveja, tira a soberba, tira a vanglória, tira tudo que não presta e encha-me do fruto do Senhor. Opera mais na minha vida, encha-me mais do teu poder, da tua presença, para que eu possa verdadeiramente glorificar o nome do Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo de agir na sua vida. Nós vamos estar orando agora. Entregue-se à adoração a Deus. Fecha a porta agora, fica a sós com o teu marido, com o teu Criador. Fale a Ele, né? Fale a Ele agora. Busque os dons do Espírito. Os dons do Espírito é para a igreja, é para todos nós. Não é só para alguns não, é para quem busca, é para quem pede, é para quem quer, para quem tem sede de Deus no seu coração. Amém? Busque agora, ore ao Senhor em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Eis aí teu povo diante de ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós ouvimos a tua palavra, Pai. Entendemos que precisamos do teu Santo Espírito